Eu saúdo todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar novamente com os irmãos para mais um estudo bíblico nesta quinta-feira. E hoje, como um dia especial, um dia de Natal, se aproximando do Natal, vamos falar um pouquinho sobre o nascimento de Jesus. E quero falar hoje um pouco sobre um menino que nasceu há mais de 2000 anos e que se comemora o aniversário dele até hoje. Mas poderia pedir, mas que menino é esse? 2000 anos comemorando o seu aniversário. Bem, as escrituras diz que esse menino nasceu de uma forma milagrosa, mas ele nasceu de uma forma humilde. Apesar de ser milagrosa, foi humilde. Então, esse estudo nós vamos utilizar do Evangelho de Jesus segundo Mateus e Lucas e um pouco uma parte de João. E também vamos utilizar alguns profetas, Isaías, Miqueias, Oséias e também Jeremias. Por isso, então, peço para os irmãos, peguem sua Bíblia, um material de anotação, para nós anotarmos os capítulos e versículos, para que o irmão possa também estudar individualmente. Glória a Deus. Então, apanhe sua Bíblia, chame sua família e vamos começar os estudos. Então, anote aí a primeira anotação que eu gostaria que os irmãos anotassem, que está em Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25. Mateus, capítulo 1, do 18 ao 25, e Lucas, do capítulo 1, do versículo 26 ao 38. E a palavra fala que o menino é filho de uma virgem, e que foi concebido através do Espírito Santo. O anjo Gabriel, ele foi enviado por Deus, e uma virgem que se chamava Maria. E essa virgem era noiva de José. E Gabriel, então fala para Maria que ela seria a mãe do Filho de Deus e que o menino se chamaria Jesus. E que esse mesmo Jesus reinaria para sempre. E também ele fala que o reinado não teria fim. O reinado desse menino não teria fim. Nas palavras do anjo Gabriel, está se cumprindo uma profecia antiga, de 750 anos atrás, a profecia de Isaías, sobre esse assunto. E lá em Isaías capítulo 9, versículo 7, fala assim: do aumento desse principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Glória a Deus. Que bonito isso, então, dizendo aqui para Maria: Maria, olhe, o seu filho vai reinar para sempre, é agora e para sempre. O poder dele é infinito. E o anjo também, ele aparece para o pai adotivo de Jesus, que se chamava José, o noivo de Maria, dizendo que era para ele aceitar aquela situação e que o nome do menino seria Jesus. E que Jesus, ele salvaria o povo, todo o povo, o seu povo, do pecado. E isso também foi uma profecia de Isaías também, que está registrado em Isaías, capítulo 7, versículo 4, que fala assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho que se chamará Emanuel. Então, o nome dele, Emanuel, que significa Deus conosco. Mas, por que agora o nome dele não está sendo Emanuel, conforme a profecia, mas sim está sendo Jesus?
José aqui ele recebe uma ordem direta do anjo de colocar o nome do menino de Jesus. E o nome de Jesus, ele quer dizer Jeová é salvação. Deus é salvação. Conforme Mateus explica no capítulo 1, versículo 21, que fala assim: Ele dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo dos pecados deles. Glória a Deus. A palavra fala que José não teve relação com Maria enquanto o menino não nasceu. Mas, voltando no assunto um pouco atrás, por que o menino não foi chamado de Emanuel e sim de Jesus? Vejamos o que está escrito em Isaías e o que também está escrito em Mateus. Em Isaías, no capítulo 7, 14, fala assim: Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará de Emanuel. Mas em Mateus, no capítulo 1, 2, fala assim: Ele dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o nome Emanuel nos traz aqui uma outra lembrança. Emanuel é um título dado para Jesus. É um título dado para o Filho de Deus. Como outros vários títulos, outros vários nomes que estão relatados ao longo da Bíblia. Eu quero citar aqui alguns exemplos do Antigo Testamento. Em Isaías 9:6, diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E além desses, também o que nós acabamos de ver, que está em Isaías 7,14, Deus conosco. Já no Novo Testamento, também cita outros vários títulos usados para o Filho de Deus, para Jesus. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, está registrado como advogado. Em Apocalipse, está registrado como o Alfa e o Ômega. Está registrado em Mateus 1, como o anjo do Senhor. Em Hebreus 5,9, também está escrito como Jesus é o autor da salvação. E assim, então, vários outros títulos são dados para Jesus. Então, Emanuel significa Deus conosco e é mais um dos títulos dados para o Filho de Deus. Bem, continuando os estudos então. Maria, já grávida então, vai visitar sua prima Isabel. E Isabel, que também se encontrava grávida de um menino, que seria o João Batista, aquele João Batista que apresentou Jesus ao povo como o Cordeiro de Deus, veja bem, mais um título, Cordeiro de Deus. Isabel estava cheia do Espírito Santo. E quando vê Maria, ela bendiz. E que Maria, ela seria a mãe do Senhor, do Salvador. E a palavra que fala que o bebê de Isabel estremeceu no seu ventre quando viu a Maria chegando, se aproximando. Mais em frente, nos evangelhos segundo Mateus, segundo Lucas, Mateus capítulo 2, versículo 1 ao 18 e Lucas capítulo 2, versículo 1 ao 7, está registrado que o menino nasceu em Belém da Judéia. Então, novamente cumprindo-se uma profecia realizada há 606 anos antes do nascimento, uma profecia de Oséias. Mas que menino esse? Profecias de 600 anos, de 750 anos antes, falando sobre esse menino. Em Oséias, no capítulo 5, versículo 2, fala assim: E tu, Belém, Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. Então, Jesus aqui nascendo através de uma mulher, mas ele existia já na eternidade.
O menino então nasceu, ele foi colocado numa manjedoura, porque havia poucos locais nas hospedagens e aquela cidade estava lotada por causa do recenseamento. Então, ali nós podemos ver que o primeiro berço desse menino foi um coxo de tratar animais. Ele nasceu de uma forma humilde, mas a sua glória, ela não diminuiu. A palavra fala que um anjo do Senhor apareceu também para um grupo de pastores daquela região, pastores de ovelhas, e trouxe boas novas àqueles pastores. E quando o anjo se manifestou para aqueles pastores, diz que a glória do Senhor brilhou ao redor daquele grupo de pastores. Então, a notícia era que tinha nascido o Salvador, o Cristo, o prometido, o Senhor. E o anjo indica onde o menino tinha nascido. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 13, diz que apareceram subitamente com o anjo uma multidão de milícias celestiais que louvavam a Deus. Então não foram apenas os anjos, tinha milhares e milhares, tinha milhões de milícias celestiais louvando a esse menino. Que menino é esse? Então, os pastores vão até aquele local indicado, onde o menino estava, e dão os testemunhos do que ouviram falar sobre aquele menino, sobre o Messias. Tudo que o anjo tinha falado, eles tinham relatado ali para Maria, para José e para quem estava ali presente. Também alguns magos que vieram do Oriente, eles vieram para adorar o menino. Esses magos do Oriente, que eram astrólogos, provavelmente eles tinham conhecimento das Escrituras Sagradas que falava sobre o Messias através de Daniel ou de algum outro profeta que teria ido como escravo lá para o Oriente. O fato é que eles sabiam que aquela estrela estava levando eles até o local do nascimento do prometido. E esses magos, esses reis, então eles chegam com suas caravanas e vão se apresentar diretamente ao rei do local, que era na época o Herodes. E por sua vez o rei Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmados. Que menino que é esse? Então, o rei Herodes faz uma reunião com todos os sacerdotes, com os principais sacerdotes, com os escribas, para saber onde que deveria nascer esse prometido. E eles tiveram uma resposta pelas escrituras e a profecia de Miqueias. Em Miqueias 5:2 está registrado assim: E tu, Belém Eufrate, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Glória a Deus. Então Herodes agora fica furioso e quer matar esse menino. Herodes, era o rei nomeado naquela região pelo imperador de Roma e jamais queria dividir ou perder o seu cargo. E a palavra fala que aquela estrela agora, então, conduz os magos novamente até o local onde o menino está. E os magos, então, quando chegam ali, se prostram perante o menino. É para isso que eles vieram, para adorar esse novo rei. E ali eles oferecem, eles dão ofertas dos seus tesouros, ofertas riquíssimas. Eles oferecem ali para Jesus ouro, incenso e mirra. Eles estavam aqui demonstrando lealdade ao novo rei, que teria que reinar sobre eles e reinar eternamente. E novamente, a proteção divina vem sobre esta criança. Os magos foram advertidos em sonho para não voltarem na presença do rei Herodes. Herodes queria matar aquele menino, que seria o rei. E eles, então, pegam outro caminho para voltar para os seus reinos.
E naquela época também, lá em Jerusalém, tinha um homem chamado Simeão. Simeão, um homem cheio do Espírito Santo. Era um homem justo, um homem piedoso. E Simeão, ele tinha recebido uma promessa. O Espírito Santo tinha revelado para Simeão que ele não ia morrer antes de ver o Cristo, antes de ver o Cristo do Senhor. Então Simeão, quando vê o menino, quando o menino foi apresentado no templo, ele toma o menino em seus braços e ele louva a Deus. E também, aqui se faz importante, nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 30 ao 32, sobre esse fato, onde Simeão ele fala: pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo de Israel. Veja bem aqui, Simeão, cumprindo para Simeão a palavra que o Espírito Santo tinha falado também. E também existia ali naquela época uma profetisa chamada Ana. E no momento da apresentação do menino, Ana chega no templo. E ela também relata que aquele menino era a redenção de Jerusalém. Era a redenção daquele povo. Não era somente mais um menino que tinha nascido. Era a promessa de Deus se cumprindo. E um anjo aparece novamente a José no sonho e manda José levar o menino e a mãe para o Egito. O Herodes queria matar o pequeno rei Jesus. E José, então, com sua família, foge à noite e fazem uma viagem aproximadamente de 500 quilômetros até o Egito e ficam lá até Herodes morrer. E assim cumprindo mais uma profecia de Oséias, no capítulo 11, versículo 1, que fala assim: quando Israel era menino, eu o mandei, e do Egito chamei o meu filho. Glória a Deus. E o rei Herodes, enfurecido com os magos, por terem iludido, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos, em Belém, em todas as suas redondezas, e cumprindo uma outra profecia de 620 anos, que está em Jeremias, capítulo 31, 15, que fala assim: assim diz o Senhor, ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento, era Raquel, chorando por seus filhos, e inconsolável por causa deles, porque já não existe. E, para finalizar essa história maravilhosa do nascimento desse menino, o evangelista João, ele fala claramente quem que é esse menino. João fala assim: a saber, a verdadeira luz, que, vinda ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Glória a Deus. Também no versículo 14, fala assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O nascimento desse menino marca o início da realização do grande plano de Deus para a nossa salvação. Este é o menino, este que é o Natal verdadeiro, o nascimento do inestimável Rei Jesus. Amém? Que tal, meus amados irmãos, contar essa história verdadeira para os seus filhos e parar de fazer o que Herodes está querendo que você faça?
Feliz Natal a todos. Deus abençoe a todos nesse Natal. Vamos comemorar o verdadeiro Natal, o aniversário de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Amém.